os irmãos aceitem a paz do Senhor. Amém, queridos? Ainda em pés, tome a sua Bíblia, por gentileza, em mãos, e abram lá comigo o segundo livro dos reis de Israel, capítulo 13, versículo 14. Glória a Deus. Enquanto você localiza, eu quero aqui já glorificar ao Senhor por esta honrosa oportunidade em o Senhor me permitir, obrigado, estar mais uma vez aqui nesta casa. Estávamos ontem e fomos muito bem recebidos, desde o primeiro irmão na porta até o altar, e a nossa alma se regozija, se enche de alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. O pastor Carlos Fontoura, ele nos comunicou, começava às 6h30 o primeiro louvor, e aí nós apuramos bastante, mas pegamos um acidente ali, mas graças a Deus conseguimos chegar. Mas eu gosto de chegar cedo, não gosto de me atrasar, visto que sou pastor de igreja também e prezo pela ordem, pela organização. Mas eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Josué, juntamente com toda a sua casa, os obreiros que o ladeiam. Que Deus abençoe o pastor Josué Cipriano, que é uma referência para a nossa geração. Deus abençoe ele, sua esposa, pastor Odete, pastor Carlos, seu vice-presidente, pastor Moisés, nosso amigo. Deus abençoe pastor Moisés, o outro pastor querido que nos recebeu também, nos acompanhou ontem à noite, e também o pastor Fontoura, que carinhosamente entrou em contato conosco. O pastor Cipriano falou com o nosso presidente, e eu louvo a Deus por todos aqui. Louvo a Deus pela minha esposa que me acompanha e por esse grupo seleto de anciões. Deus abençoe, Deus retribua o carinho de vocês para comigo, em nome de Jesus. Todos. Capítulo 13, verso 14 do segundo livro dos reis de Israel. E Eliseu estava doente de uma enfermidade de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. Tomou o arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha da vitória do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias de ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Sente, queridos irmãos, louvando ao Senhor. O Magno, Deus abençoe o Magno, em nome de Jesus. Aleluia. Era maestro ali em Concórdia, a igreja que pastoreávamos juntamente com o nosso presidente, pastor Valmir. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que, por um curto espaço de tempo, curtíssimo, visto que temos uma hora pré-definida, e eu quero ser respeitoso ao tempo que foi me passado aqui nesta noite. Mas antes, eu pediria a você que desse-me a sua atenção para juntos nós caminharmos
dentro desse texto, junto com o seu contexto. Ora, ontem nós falamos acerca do rei Joás, que era rei em Judá, mas hoje nós vamos falar de um outro rei que tem uma semelhança nos nomes. Esse não é Joás, esse é Jeoás. A Bíblia diz que Jeoás, ele é filho de Jeoacás, neto de Jeú. Eles vinham em uma consonância, eles vinham reinando. Jeú agradando aos olhos do Senhor, mas Jeú morre, assume no seu lugar o seu filho, por nome de Joacás, e por um período Joacás ele vai agradar ao Senhor. Por um curto período ele vai fazer aquilo que atraía a atenção e os olhos do Senhor para o povo de Israel. Mas no decurso do seu reinado, ele vai começar a fazer algumas comparações. Ele vai começar a olhar para a Síria e vai desejar ter o ouro que a Síria tem. Ele vai desejar a prata que a Síria também tem. E ele vai agora adotar para dentro do seu reinado algumas atitudes atípicas que até então não tinham sido adotadas. Alguns comentaristas, alguns historiadores vão afirmar que ele vai modernizar o culto, que ele vai modernizar o ritual litúrgico. Ele vai agora colocar um ponto final naqueles que tinham o ofício levítico, nos arpistas que vinham de uma grande e sucessiva linhagem que há mais de 350 anos estavam tocando de pai para filho, e assim sucessivamente. Mas ele, olhando para aquilo, ele vai entender que aquilo já era algo retrógrado, era algo que já não cabia mais dentro do seu reino. E não diferente de Jeoás, que nós falamos ontem, ele vai se identificar com alguns rituais distintos daqueles que Deus vai abominar. Ele vai trazer para dentro do seu reino dançarinas de Baal. Ele vai trazer dançarinos também que se vestiam com roupas que não eram roupas de homem. Alguns irmãos e irmãs não vão concordar, não vão aceitar, mas Jeoacás está agora criando um ritual diferente. Ele está como Jeoás, criando uma igreja inclusiva, aonde se fazia vista grossa para muita coisa. Logo Deus olhando para aquilo, e deixa eu ressaltar a você, o nosso Deus, que é dono desta igreja, que é o noivo da noiva, ele jamais está com as suas costas viradas para ela, independente do percurso em que estamos atravessando. O nosso Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus não é o Deus que age por intermédio de circunstâncias favoráveis ou não. Ele já tem tudo lavrado, ele já tem tudo escrito. Pode o homem com sua ciência psicológica, pode o homem com suas faculdades mentais querer intervir no percurso e no agir de Deus, mas nada foge do controle de suas mãos. A Bíblia vai dizer que Deus vai levantar Azael, rei da Síria, não a Síria, apenas Síria com S, e Azael vai vir contra Jeoacás, vai levar os seus cavalos, vai levar
a metade dos seus cavaleiros, e o que não leva mata, vai levar a sua lã, vai levar o seu linho, vai levar o cetro, vai levar toda a sua criação de gados e ovelhas, vai levar os seus filhos, e por último leva a sua coroa e leva o seu cetro. Agora instaurou-se um período de instabilidade, mas a minha Bíblia vai dizer que Jeoacás se humilhou ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, porque o coração do Senhor nunca se endurece ao ponto de rejeitar a oração de alguém, por mais obscuro que esteja o seu caminho. A Bíblia vai falar no livro do profeta Naum que ele é fortaleza para aqueles que o buscam, e conhece os que o temem, e tem um caminho no meio da tempestade. Você acha que Deus precisa de tempo bom para operar? Você pensa que Deus precisa de oportunidade certa? Ele vai na contramão da lógica humana. O homem está dizendo: agora acabou, agora já não tem mais jeito. Deus está indo na contramão. Deus levanta então agora um negociador, e diz a Bíblia que houve paz. Depois desta paz, Jeoacás morre, Azael também morre, assume o seu filho por nome de Jeoás, e no reinado da Síria assume um rei pior do que Azael, vai assumir Ben-Hadad. Ben-Hadad significa o homem tempestuoso, ou aquele que gosta de uma tempestade. Quando Jeoás assume, ele vai tomar conselho agora, e os anciões vão dizer: olha, procure agradar ao Senhor, não tome o caminho de seu pai. O seu pai, ele não ouviu os nossos conselhos, o seu pai, ele virou as costas para Deus, mas no final ainda Deus lhe socorreu. Jeoás vai dizer: deixa comigo, eu vou fazer tudo o que está no meu coração. Pastor, Jeoás agradou o Senhor? Não, a Bíblia vai dizer que ele fez pior do que o seu pai, ele caiu nos pecados de Jeroboão. A Bíblia vai dizer que ele vai adorar a Moloque, ele vai apresentar os seus filhos em sacrifício a Moloque. Quando Deus vê aquilo, e eu vou repetir, porque na medida que eu replico, você vai fixar no seu pensamento, como Deus não está com suas costas viradas para o seu povo, Deus vai levantar Ben-Hadad. Ben-Hadad vai agora instaurar um período de crise para guerrear contra Jeoás. Só que Jeoás, diante de tudo isso, e eu começo a encerrar agora, ele não vai guerrear como seu pai. Ele toma uma atitude plausível. Ele vai lá no asilo. O que tu vai fazer em Dotã, Jeoás? No asilo? Ora, existe um velhinho lá, 93 anos de idade, mas só de ministério é 61. É mesmo? E o que você vai fazer lá, Jeoás? Lá é a nossa última esperança. Eu sei que eu tomei caminhos tortuosos, eu sei que eu me propus a fazer o que desagradou aos olhos do Senhor, mas eu preciso ouvir uma resposta de Deus, e eu preciso ouvir por intermédio desse velhinho. Então Jeoás chega na casa de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu já estava doentinho. Alguns historiadores dizem que os seus olhos já estavam obscurecidos, aleluia. Mas quando ele enxerga Eliseu de longe, ele levanta as suas mãos, ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Foi isso que Eliseu falou quando ele viu o seu mentor Elias ser assunto ao céu. Com as suas mãos espalmadas, ele vai dizer a mesma coisa: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
queridos, quando Jeoás diz a mesma coisa, Jeoás está dizendo: porventura ainda há segurança por parte do Senhor para essa nação, ainda há uma chama nesse lugar que não se apagou. Eu estou com toda a força, eu estou na juventude, eu estou na flor da idade. Esse ancião aí já está quase partindo com o Senhor, mas eu preciso reconhecer a autoridade de Deus na vida dele. Eu preciso reconhecer que Deus é com ele. Sabe por que Jeoás reconhece? Porque tanto Elias quanto Eliseu sozinhos eram mais poderosos, pastor Cipriano, do que um exército inteiro do rei da Síria. A Bíblia diz que o exército do rei da Síria, junto com o seu rei, eles arquitetavam planos para matar, para emboscar Israel. Mas Deus visitava Eliseu lá na tenda e dizia: olha, é assim, assim, assim. Então o rei da Síria ficava indignado e dizia: meu Deus do céu, eu tenho os planos mais mirabolantes possíveis na minha cabeça, há uma mente pensante, e como pode esse povo que é menor que o meu se sobressair a mim? Então alguém dizia: meu Senhor, o que está com eles é maior do que aquele que está conosco. O que eles têm nós não temos. O que eles têm? Eles têm a presença de Deus e um homem que faz a diferença. Aleluia. Pode o número do exército ser assustador, mas se tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, já é suficiente para Deus intervir na situação. Quando Eliseu olha Jeoás, ele vai dizer: Jeoás, você trouxe arco e você trouxe flecha. Só como um termo de curiosidade aqui, o único rei arqueiro na Bíblia é esse, é Jeoás, porque o rei não andava com aljava e nem com arco de flecha. Mas enquanto seu pai foi escravizado e subjugado pela Síria, ele aprendeu a arte do arco e flecha. Então ele não se apartava do seu arco e da sua flecha. Então Eliseu olha para ele e diz: toma agora o seu arco na mão e a flecha. Que flecha é essa? É a flecha da vitória do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Eliseu estende as mãos trêmulas, velhinhas, e ele coloca em cima das mãos de Jeoás. Era para dar firmeza? Não. Era para dar estabilidade? Não. Porque o máximo que ele teria era um pouco de tremor e insegurança. Mas quando Eliseu coloca as mãos em cima das mãos de Jeoás, ele está dizendo: a segurança não vem do homem, mas a segurança vem do Deus que me deu porção dobrada. Enquanto Eliseu está vivo, tem porção dobrada. Aleluia. Enquanto Eliseu está vivo, ainda há uma hipótese de vitória. Enquanto Eliseu ainda estiver vivo, Deus está pronto para operar. Aleluia. Mas já está com os olhos obscurecidos. Tem momento que está trocando as palavras, a ideia e o pensar e o raciocínio já não é o mesmo. Mas Deus deu porção dobrada, e quando Deus dá, Ele não retira, vai até o fim, vai até o túmulo. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, Deus levantou quantos de vocês como referenciais nesta época e para esta geração? Deus levantou quantos de vocês? Mas hoje as forças e o vigor já não é o mesmo. Quem sabe quanto mais força tinha o pastor Josué quando estava no início do seu ministério? Quem sabe 20 para 25 anos de idade. Mas agora a idade vai chegando, mesmo que ainda muito conservado, mas a idade vai chegando e chega para todo mundo. Mas a unção de Deus ainda é a mesma. Deus não retirou a unção, Deus não retirou a autoridade. Quando Deus manda por intermédio de Eliseu, Eliseu coloca a mão sobre Joás. Eliseu está dizendo: você é novo, você tem força, você pode ter até influência, capacidade, mas a autoridade, a porção dobrada ainda está comigo. Aleluia, ainda está comigo. Eu costumo dizer que a autoridade, a unção que a gente respeita é aquela que a gente atrai. Eu vou encerrar agora. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite.
Flecha da vitória do Senhor. Aleluia, veja que Eliseu vai verbalizar estas palavras. Flecha da vitória do Senhor. Eles nem tinham ido para a guerra ainda, mas já havia uma palavra liberada por intermédio do profeta. A crise está se instaurando, dias de penumbra esperam a igreja, mas Deus já está liberando uma palavra e você leva para casa agora. Flechas da vitória e do livramento do Senhor. Por maior que seja o ataque de Satanás contra a igreja, contra as crianças, contra os adolescentes, contra os jovens, contra a meia-idade, contra os anciões, a vitória já está sacramentada, porque foi liberada uma palavra por parte do Senhor. Flecha da vitória e do livramento do Senhor. Atira para o oriente da região dos arameus. Poderia atirar para qualquer lado, ou até mesmo no chão, mas era a região onde estavam os inimigos, ou aquilo que trazia medo. Eliseu está dizendo: flecha da vitória do Senhor contra tudo aquilo que te traz medo, contra tudo aquilo que te tira a paz, contra tudo aquilo que te traz angústia, contra tudo aquilo que te atemoriza. Aleluia. Mas pastor, você não sabe, da guerra que está sendo instaurada lá na Palestina. Mas pastor, você não sabe do relógio escatológico. Pastor, você não sabe das taças. Não sei mesmo e nem me atenho a esses tipos de texto, irmão, mas eu fico com esta palavra que Cristo nos deixou: estarei convosco todos os dias, até os confins, até o final dos dias, até o final dos tempos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não pense que vai melhorar, não vai melhorar, mas aquele que permanecer no Senhor vai andar na contramanga. Aquele que permanecer no Senhor, ele vai passar por cima das tempestades, ele vai passar por cima dos gigantes, ele vai passar por cima dos percalços, ele vai passar por cima dos reveses. Aqueles que estão no Senhor. Que tem pregadores e pregadores do caos. Aleluia. Não vim pregar caos. Aleluia. E para nós terminar, Eliseu diz: atira para o oriente. Irmãos, uma aljava de um soldado nesta época cabiam no máximo 20 flechas, no mínimo 7. E um soldado não saía sem no mínimo 7 flechas. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai retesar o arco e vai atirar 3 vezes. Quando ele atira 3 vezes, veja que mesmo velhinho ainda, ele fica indignado. Porque não é que está velhinho que não tem mais visão. Não é porque está velhinho que não vê mais as coisas. Não é porque está velhinho que todo mundo passa a conversa. Aleluia. O meu pastor, ele tem 65 anos. Pensa num homem crente, pensa num homem de coração puro. E sempre no ministério tem aqueles que gostam de tirar proveito. Aleluia. Eu lembro-me de uma vez que ele tinha algo para realizar, para colocar um obreiro presidir, e ele gostava muito desse obreiro, e esse obreiro dava presente, esse obreiro fazia comida, esse obreiro bajulava, esse obreiro agradava. E quem que não gosta de ser agradado, irmão? Mas um dia ele estava orando na madrugada. Deus disse para ele: você quer botar o fulano, né? Mas não é o fulano, é o ciclano que você vai colocar. Quando ele fala isso, o obreiro só faltou se endemoniar. E ele disse: eu não posso teimar com a vontade diretiva do Senhor, eu preciso obedecer. Não é porque está velhinho que Deus não fala mais com ele. Não é porque está velhinho que ele já está caducando, não sabe quando é Deus e quando é sonho de barriga cheia. Eliseu olha para aquilo, ele
fica indignado. Parece que eu vejo Eliseu juntando todas as suas forças, ficando em pé, vermelhou e ficou bravo e disse: por quê? Só que o novo não gosta de ser corrigido pelo velho, irmão. Só que aqui há uma distinção, não só de idade, mas de autoridade. Eliseu está dizendo: porque lançastes 3 vezes, você vai parar pela metade. Mas pela metade, essa é a palavra e ponto. Porque Eliseu tinha autoridade, ele poderia dizer: não, essas 3 você vai vencer mesmo com essas 3. Aleluia. Mas Eliseu não gostou do corpo mole de Jeoás. Você está com a aljava aí que tem no mínimo 7, você está aí com preguiça. Eliseu está dizendo: você quer vencer às minhas custas, você quer vencer à base das minhas orações, aleluia, porque vai chegar um dia que esses joelhos não se dobrarão mais, aleluia, vai chegar um dia que essas mãos não se levantarão mais, e você vai estar onde? Porque hoje a gente recorre: mãe, ora por mim. Antes de eu vir para cá, minha mãe me disse: você vai ser usado lá hoje, porque a mamãe está orando por você. Mas vai chegar um dia que eu não vou ter mais estas mensagens, e então com quem vai ficar a autonomia, a atitude de avançar? Eliseu olha para ele e diz: olha, se você lançasse 5 ou 6, sabe o que Eliseu está dizendo? Porque no capítulo 1, versículo 22 até o 28, fala da criação de Deus, quando Deus cria desde o primeiro vegetal até o homem. Mas no capítulo 1, versículo 22, no 5º dia, Deus, ele vai dar a ordem da multiplicação. Deus está dizendo que tudo que há na terra, que tudo que há no mar, que tudo que há no ar, se multiplique e se procrie. Eliseu está dizendo: se você atira a 5ª flecha, você só não iria vencer, você iria se multiplicar. Se você atira a 5ª flecha, você não iria apenas vencer o exército da Síria, mas você iria se multiplicar. E no 6º dia Deus criou o homem e deu ao homem poder de dominar todas as coisas. Deus está dizendo através de Eliseu para Jeoás: se você atira a 6ª flecha, além de vencer, além de avançar, além de se multiplicar, você iria dominar. E essa é para você, jovem, essa é para você, homem e mulher de meia idade. É tempo de nós fazer mais, é tempo de nós avançar. Há uma palavra liberada, e a palavra é essa: flecha da vitória e do livramento do Senhor. Quem disse que você não vai conseguir? Quem disse que você não vai vencer? A palavra já foi liberada. Não é na força do teu braço, mas é na tua persistência. Eu quero que você se coloque em pé agora. A vitória de Deus não estava agora, aleluia, na experiência de retesar o arco. A vitória de Deus não estava na capacidade de lançar a flecha mais longe, mas a vitória do Senhor estava através da palavra do profeta. Porque a força do braço não garante vitória, o que garante vitória é a palavra que já foi liberada, e essa você leva para casa agora. Eu quero dizer algo para você, pai, e você, mãe, que está aqui nesta noite. Tem muitos que têm medo daquilo que há de se suceder. É verdade, precisamos ser cautelosos, mas se vocês seguirem os passos desse grupo de anciões, de pagar preço, de orar, de jejuar, toda palavra de Satanás contra a juventude será rechaçada. Os nossos filhos não cairão na droga, os nossos filhos não vão se prostituir, os nossos filhos não vão ser doutrinados, serão profetas de Deus, atalaias do Senhor e servos e servas. O meu tempo acabou, pegue na mão de alguém, vou orar. Aleluia, se possível, se não for te constranger, mas a palavra já foi liberada. Flecha da vitória do Senhor. Aleluia, aleluia. Flecha da vitória do Senhor. Aleluia. Não pense que pela tua força, não pense que é pela tua faculdade mental, não pense que é pelo teu domínio psicológico, não, mas é pela palavra que foi liberada. Que assim como Josué deu uma escolha para o povo, vocês escolhem hoje a quem você
vocês querem servir, se aos deuses estranhos ou ao nosso Deus, escolham quem vocês quiserem, mas para deixar lavrado e gravado aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não negociaremos princípios, não vamos vender o nosso caráter, não vamos negociar os nossos princípios. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és tudo, não somos nada. Tu és grande, somos pequenos e insignificantes. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, reconhecemos que Tu és grande. Aqui estamos, Senhor Deus, aqui está este departamento. Sim, Senhor, quantos deles que o Senhor chamou, quantos deles que o Senhor ungiu, deu poder, deu unção e deu autoridade. Que essa unção e que essa autoridade possa passar, aleluia, para aqueles que hão de descender, para os seus descendentes, para as futuras gerações, aleluia. E toda a palavra lançada de Satanás contra a igreja será rechaçada. Toda a palavra lançada contra as crianças de Satanás será quebrada, será desfeita e será destruída. Todos os planos militantes de Satanás contra os nossos adolescentes e contra os nossos jovens são planos falidos e caem por terra hoje. E eu quero declarar, aleluia, por intermédio do poder que é na Tua palavra, que esta geração que está vindo será uma geração poderosa, porque tem um caminho a seguir e passos a trilhar, aleluia, e exemplos a serem, aleluia, refletidos. Senhor Pai, eu quero ministrar vitória, eu quero ministrar força, eu quero ministrar milagre, eu quero ministrar renovo em Teu nome agora. Amém.